E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Aurélio Leite, estou aqui de volta para a gente ter aquela conversa da hora a respeito de espiritismo. E se você está aqui comigo, muito parabéns, porque não é todo mundo que gosta desse tipo de assunto. Se você está aqui, você é um espírita bem informado, que gosta de saber de tudo, mas eu compreendo que muitos às vezes não gostam desse tipo de assunto porque tem medo, porque às vezes pensa que só de falar nesse assunto as energias negativas vão impregnar na pessoa, e é muito pelo contrário. Se nós temos espíritos ou amiguinhos espirituais que estão tentando nos prejudicar, é importantíssimo que nós saibamos nos preparar, nos proteger e principalmente saber a terapêutica para conseguir nos tratar e ficarmos bem e evitar que isso aconteça novamente. Então vamos nessa, pessoal. Esses slides que eu vou passar para vocês é de uma palestra que eu faço presencialmente. E é uma palestra um pouco mais comprida. Como no YouTube o formato são de vídeos um pouco mais menos extensos, então tem muita coisa que eu vou meio que passar batido. Vou comentar, mas vou passar um pouco rápido. Algumas coisas nós não vamos assistir até o final, porém esse arquivo de slide ficará disponível na internet para qualquer um que quiser assistir os vídeos completamente. Ficará lá para baixar gratuitamente, a hora que vocês quiserem, é só digitar o link que vai estar no final da palestra e vocês vão conseguir esse mesmo arquivo que eu estou exibindo para vocês. Lembrando que boa parte dessa palestra é baseado nos livros da codificação. Então, não são livros de pessoas que muitas vezes são desconhecidas ou que alguns acham que são livros duvidosos. Não. Basicamente é quase tudo sobre a codificação. Bom, primeira coisa que nós precisamos saber sobre as escalas dos espíritos. Então, existem espíritos que nós chamamos de espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E ali, mostrando, né, uma parte da codificação, nós vamos ver que existem várias escalas. Qual é as caracteres ou as propriedades gerais desses espíritos? É a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Aí nós temos ali a 10ª classe, que são espíritos impuros. Depois temos os espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros e espíritos batedores e perturbadores. Bom, ali vocês vão ver que tem algumas partes que estão em vermelho. Essas partes em vermelho são apontações minhas. Então vocês veem que na questão número 103, que é a 9ª classe, está escrito ali: a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Bom, conforme ali está dizendo, é vulgarmente, ou seja, é uma forma incorreta ou popular de se dizer. Na verdade, os duendes, nós sabemos que se tratam de, digamos assim, seres que estão abaixo de nós, que não faz parte da nossa classe de seres. Nós somos hominídeos, ou seja, nós somos humanos, vamos dizer assim. Então nós sabemos que existem os minerais, os vegetais, os animais, depois vem os elementais, que nós normalmente não enxergamos, a não ser que você seja médium. É uma classe que está acima dos animais, e depois vem a nossa. Então por isso que eu pus esse apontamento. Tanto é que o próprio texto ali diz que são vulgarmente chamados de duendes, gnomos e tudo mais. Mais embaixo também nós temos um outro apontamento, onde está escrito: manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos,
como pancadas, movimentos e deslocamentos anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. E aí eu escrevi ali que popularmente são chamados de fantasmas ou assombrações. Então, esses espíritos da sexta classe são os que popularmente são chamados de fantasmas. Bom, da intervenção dos espíritos. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Bom, na questão 456, veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Pode os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes a conhecer o que desejais ocultar de vós mesmos. Nem atos nem pensamentos se lhes podem dissimular. Ou seja, nós sabemos que muitos de nós tentamos esconder de nós mesmos as nossas imperfeições. Então, nós temos ali uma síndrome de negação de todos os atos equivocados que a gente perpetra por aí. Depois existe uma outra questão, que tem a letrinha A, alguns livros dos espíritos. Em vez de ser o mesmo número de questão com a letra A, a letra B, existe uma numeração superior. Então, em vez de ser 457A, seria 458. Isso significa que o Livro dos Espíritos, dependendo da editora, possui quantidade diferenciada de questões. Normalmente é 1019. Bom, ali está escrito: certamente, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Aí eu coloquei ali a famosa nuvem de testemunhas. Então é muito comum nós escutarmos essa expressão da nuvem de testemunhas, que nada mais são do que esses espíritos que nos rodeiam e ficam ali atentando para tudo que nós fazemos e pensamos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Influi os espíritos e nossos pensamentos em nossos atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, normalmente, via de regra, são eles que vos dirigem. Porém, fica ressaltado aqui que, quando fala dos espíritos, não significa simplesmente os espíritos ruins. Ou seja, nós também muitas vezes somos influenciados e dirigidos pelos nossos guardiões, anjos da guarda, mentores, aí a nomenclatura vocês escolhem. Por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? E essa é uma pergunta muito importante. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Então, se nós simplesmente nos propor a parar, por exemplo, fazer uma dieta e parar de comer alguma coisa que nós gostamos muito, pernil, digamos assim. E aí, se você passa um ano sem ver um pernil na sua frente, você vai conseguir resistir muito mais. Agora, se você coloca um pernil ali numa festa, lá no Natal, ou no seu aniversário, ou qualquer época do ano, e alguém faz o pernil, você está ali, você olha para aquilo, sente o cheiro e tem que comer qualquer outro tipo de comida, menos o pernil, bom, aí sim a gente testa a nossa força de vontade a respeito daquilo que a gente está querendo parar de fazer. Então é assim que funciona. Esses espíritos estão ao nosso lado, nos tentando o tempo todo para que realmente Deus e todos os espíritos que coordenam a nossa encarnação verificarem se a gente realmente está sendo forte nesse sentido, de permanecer no bem. Terapêutica segundo o Livro dos Espíritos. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ou seja, a gente consegue resistir à tentação? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. É lógico que ninguém vai ficar chamando de seus obsessores para fazer alguma coisa na sua companhia, mas a gente acaba atraindo eles
por diversos motivos. Os nossos atos ilícitos, os nossos vícios, que às vezes são vícios morais, podem ser vícios físicos. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o corpo, aliás, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então ali, basicamente, a linguagem não é tão fácil às vezes de entender, mas está querendo dizer o que esses espíritos fazem quando eles percebem que a gente está ali resistindo. Então eles se afastam, porque de que adianta ficar ali se eles não conseguem nos influenciar? Porém, eles ficam sempre ali de tocaia. Ficam ali sempre nos observando até o dia que a gente dá uma falha, eles se aproximam e tentam nos influenciar. Possessos. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o queira. A prece é um meio eficiente para a cura da obsessão? A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Ali eu coloquei um apontamento, e é do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O LDE significa Livro dos Espíritos e o ESE, Evangelho segundo o Espiritismo. Então ali diz, né, o Jesus fala sobre buscar e acharei. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Então tem várias passagens no Evangelho e nos livros espíritas falando algo que seja mais ou menos parecido com isso. Ou seja, não adianta a gente querer terceirizar com Deus ou com os nossos anjos da guarda aquilo que nós precisamos fazer. Afinal de contas, nós estamos aqui encarnados justamente para vencer as nossas imperfeições e não para pedir que eles façam isso pela gente. Paixões. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços? Então está dizendo que é simples, mesmo porque nós controlamos o nosso corpo, nós controlamos a nossa mente, nós não somos a nossa mente. Nós somos um ser, uma energia, digamos assim, que está acima do nosso corpo mental. Então é possível a gente controlar. Muitas vezes a gente não controla o que vem à nossa mente, porque a nossa mente é como se fosse um software instalado dentro de nós. Então esse software ele funciona meio que automaticamente. Mas isso é assunto para outra palestra. Mas enfim, muitas vezes nos vêm pensamentos e aí o que a gente faz? A gente precisa obedecer aos pensamentos? Não. Nós mandamos. Nós temos o controle. É só ignorar os pensamentos. Vou repetir. Vocês não são os pensamentos que vêm à sua cabeça. Nem tudo que vem à sua cabeça é de vocês. Geralmente não é, a não ser quando vocês se concentram em pensar em alguma coisa. Aí quem atua é a nossa mente consciente. Fora isso, ou é a nossa mente subconsciente, ou muitas vezes espíritos que estão nos influenciando, ou até pensamentos que nós coletamos, que nós captamos, que ficam aqui gerando em volta do nosso planeta, mais conhecido como psicosfera. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, ou seja, elas gostam disso, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Aí João, lá na Bíblia, naquele versículo,
Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, essa é uma frase de Jesus dizendo que se nós quisermos, poderíamos fazer até muito mais do que ele fez. E eu coloquei um apontamento porque é muito comum no meio espírita encontrarmos a frase que está em negrito: Vós sois deuses, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Como se fosse uma frase originária de Jesus. Não é. Essa frase, vós sois deuses, Jesus realmente falou, mas ela repetiu uma parte do Velho Testamento. Então não é originária dele. E essa parte, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais, é uma adaptação da frase que a gente viu ali de João. Então é mais ou menos isso. Foi feito meio que uma adaptação e a pessoa acaba falando essa frase como se fosse originária de Jesus, embora não seja. Classificação segundo as minhas observações, ok? Isso não está em nenhum livro e não está na codificação. É lógico que é baseado nisso, mas eu particularmente gosto de separar algumas coisas, não colocar todo mundo, como diz popularmente, no mesmo saco. Então vamos lá. Existem os espíritos inconscientes. Eles vagam sem a consciência do desenlace físico. Então, esses espíritos, que muitas vezes são chamados de obsessores, na verdade são espíritos que desencarnaram, não percebem que estão ali, às vezes na casa da gente, e às vezes a sua energia negativa realmente nos atrapalha, nos influencia de alguma coisa. Às vezes a energia negativa, às vezes o sofrimento. Lembrando que a gente vê em muitos filmes, né, que muitas pessoas desencarnam, vão para a casa das suas próprias famílias e tentam falar com essas pessoas. E essas pessoas não respondem, afinal de contas, ele desencarnou e a pessoa não está enxergando. Então eles ficam extremamente, às vezes, revoltados, às vezes tristes, achando que a pessoa não quer conversar com eles, que está com raiva e tudo mais. Então, de uma forma ou de outra, eles acabam interferindo ali na psicosfera da nossa casa, nas energias da nossa casa. Espíritos afins. Aproximação por afinidades de gostos e pensamentos. Então, muitas vezes também chamamos esses espíritos de obsessores, embora eles só sejam nossos acompanhantes. Assim como muitas pessoas convidam seus amigos para um barzinho para beber, esses espíritos que, quando estavam encarnados, gostavam de beber, eles procuram a companhia de quem hoje está encarnado e também gosta de beber. E eles só querem meio que sentir ali as energias da bebida, não é que eles querem intencionalmente prejudicar aquela pessoa, embora muitas vezes queiram. Mas no nosso caso ali, dessa explicação que eu estou passando, dessa classificação minha, na verdade, poderíamos não chamar de obsessores. Aliás, quase todos dessa lista nós poderíamos não chamar de obsessores, embora geralmente as pessoas chamam todos eles, colocam nessa classificação de obsessores. O terceiro, desordeiros. Afeitos ao vandalismo, desordem, intrigas, brigas, humilhações, cinismo, chacota, que é a mesma coisa que gozação, enfim. São espíritos, e hoje nós temos, por exemplo, eu moro na frente de uma escola, vira e mexe na hora do almoço, que coincide com o horário da saída, toca a campainha. Aí eu saio lá dos meus aposentos, onde eu estou almoçando, vou até a garagem e quando eu vejo, eu percebo que na verdade foi alguma criança que apertou a campainha e saiu correndo, foi um trote. Então, existem espíritos que gostam de fazer pichações, pessoas encarnadas. Então, da mesma forma que esses espíritos encarnados gostam muitas vezes, ou têm o hábito muitas vezes de fazer essas coisas, e nem sempre é por maldade, às vezes é porque de alguma forma quem os criou não ensinou que estava incorreto. Então, da mesma forma que eles fazem isso quando estão vivos, quando desencarnarem, muitas vezes continuam a praticar esses tipos de atos. Obsessores. Agora sim, esses são os verdadeiros obsessores. De onde vem a palavra obsessores? Vem da palavra obsessão. O que é pessoa que está com obsessão? São pessoas que estão obcecadas, ou seja, elas pensam o tempo todo em prejudicar determinada pessoa ou determinado grupo de pessoa ou o que quer que seja.
São pessoas obcecadas, elas vivem para fazer isso. Esses são os verdadeiros obsessores, se nós levarmos em consideração a língua portuguesa. Espíritos contratados são espíritos que muitas vezes... e esses obsessores, muitas vezes, eles são vingadores, pessoas que estão com ódio e rancor nos corações. Contra, como eu falei, uma pessoa ou um grupo de pessoas, ou uma agremiação, ou uma religião, não importa o que seja. Espíritos contratados são aqueles que agem a mando de terceiros, segundo a obtenção de prazeres, vinganças, favores ou cargos hierárquicos. Então imagina que você desencarna com ódio de alguém, quer prejudicar aquela pessoa, mas você não consegue. Então você vai procurar ajuda de outro espírito e você fala, putz, eu preciso prejudicar aquela pessoa lá, que eu odeio aquela pessoa. Tem como você me ajudar? Não, beleza, eu te mando uma equipe lá de pessoas para prejudicar aquele encarnado, em contrapartida você faz isso para mim. Então é isso. São espíritos que geralmente, à base de trocas, algum tipo de troca, à base de barganha, fazem algum serviço para você e você faz para eles. São espíritos contratados. Então esses que foram praticar o mal, eles não foram porque odeiam aquela pessoa. Eles muitas vezes nem conhecem aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas. Eles foram porque foram contratados para isso. E por fim, os opositores. São espíritos que não estão nem aí com você, não quer saber de prejudicar ninguém, não quer saber de prejudicar um grupo de pessoas, eles não têm ódio de ninguém, nada disso. A única coisa exclusiva que eles querem é se opor a Jesus. Ou seja, eles não querem a evolução do planeta, eles querem que continue assim, porque é dessa forma que está, eles têm controle, eles fazem o que quiser, eles dominam a mente de muitas pessoas, ou mentalmente, ou pelo medo, e assim por diante. Esses são os opositores de Jesus, ou seja, os opositores dos ensinamentos de Jesus. Muitas vezes eles não estão nem aí com Jesus, na verdade, o que eles querem é impedir que os ensinamentos dele façam com que a gente evolua. Bom, aqui eu vou passar rapidamente um vídeo que está na internet, é da TV Mundial de Espiritismo. Se eu não me engano, quando surgiu eram 3 partes, depois eles fizeram a quarta e a quinta. Eu fiz uma compilação dos 5, se eu não estiver enganado, essa palestra é antiga. Eu não sei se já fizeram um 6º capítulo, enfim. Se vocês entrarem nesse site, que eu não sei o nome, mas deve só procurar a TV Mundial de Espiritismo, vocês irão encontrar. Ou assistam esse resumão que eu fiz. Bom, eu vou passar só um pedacinho para vocês terem uma ideia de como as coisas funcionam. Se precisar, eu faço algum comentário. Oi, amor, cheguei. O áudio desses vídeos não são tão bons e nem a imagem, então... Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber. Ei, amor, como é que foi lá? Eu fiz hoje. Sabe, tudo coisa de sempre. Trabalho demais, pouco de conhecimento. Conseguiu fazer o depósito? Falei. Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Não tá preocupando. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou tratar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. A cerveja. Que delícia. Então vocês podem perceber que o áudio não é tão bom, é original,
é o áudio original, ele não é tão bom, muitas vezes a gente não entende muitas vezes o que está sendo falado. Os tecidos. Pode ficar tranquilo. Tá aqui. Eu tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Então, como vocês podem ter visto, aliás, eu cliquei aqui sem querer, pessoal, como vocês mesmo viram, o nome dessa série se chama Sozinho, porque muitas vezes a gente acha que está sozinho, mas não está, normalmente. Então, eu não vou conseguir voltar no mesmo lugar, vou ter que dar uma pulada aqui. Tá bom. E aí, amor, você lembrou pra dar aula? Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem algum... Como vocês podem perceber, ele está no mundo espiritual, aliás, na dimensão espiritual nesse momento, conversando com outros espíritos desencarnados, e ele foi meio que contratado para prejudicar esse espírito. E vocês podem ver que... Bom, eu já faço o próximo comentário. Vamos ver só mais um pouquinho aqui. uns de nós lá e... eu acho que... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se ele não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo que eu não aproveito mesmo. É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Bom, como vocês viram, e eu parei o vídeo, agora nós vamos para os próximos slides, a influência das pessoas, desses espíritos sobre a gente, principalmente após nós estarmos, digamos assim, praticando alguns atos que são viciantes, como a bebida e outros tipos de droga. A influência é muito maior. Aqui, opa, cliquei 2 vezes.
O intuito dessa palestra não é fazer qualquer tipo de crítica a quem bebe ou a quem fuma, isso não importa aqui. Mesmo porque deixar de beber ou deixar de comer carne, qualquer coisa desse tipo, não é uma certificação de que o espírito é evoluído. Não sei se vocês sabem, mas Hitler era vegetariano. E a gente sabe o que ele aprontou, digamos assim. O ideal seria que todos largassem esse tipo de hábito. Mas, enfim, as pessoas que gostam ou que ainda não conseguiram largar, eu só diria que se for, por exemplo, para beber, que vocês tentem beber, então, em suas casas, porque pelo menos a quantidade de espíritos influenciando é um pouco menor. Mas vocês viram que eles não só influenciam a pessoa a dar cada vez mais goles ali na bebida, eles influenciam inclusive o que falar, ou seja, eles influenciam pelo pensamento como a pessoa deve falar. Bom, vamos falar agora de sono e desdobramento. Chico Xavier, no grupo de estudo Allan Kardec, ele diz: os espíritos obsessores, muitos deles são altamente treinados na técnica de hipnotizar. Quase sempre eles hipnotizam as suas vítimas quando elas se retiram do corpo no momento do sono. Por esse motivo, muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos que são nossos desafetos nos espreitam. Se não tivermos defesa, eles farão conosco o que bem entenderem. Há obsessões terríveis que são programados durante o sono. Toda noite é uma sessão de hipnose. De repente é uma agressão violenta dentro de casa, um crime inexplicável e por aí vai. Lembrando que muitas vezes tem pessoas que têm insônia, porque inconscientemente elas sabem que ao entrar no sono, ou seja, ao conseguir se desdobrar, elas vão se encontrar com espíritos que talvez estejam maltratando-as. Então, sem saber disso, elas ficam com aquilo na cabeça de não querer dormir, porque a pessoa não quer muitas vezes ser torturada ou ser levada para um lugar ruim. Então, essa é uma das causas da insônia. Mas há também causas de insônia que tem a ver com reações químicas do nosso corpo. Ou, às vezes, com preocupações desnecessárias que a gente tem aí justamente na hora de dormir. E eu conheço uma pessoa que ela passa o dia inteiro sem pensar nos problemas. Aí, quando chega na hora de dormir, ela resolve pensar. E aí não consegue dormir direito. Bom, existem ali os íncubos e súcubos, que é uma nomenclatura originária da Idade Média, atribuída a espíritos obsessores sexuais que atormentam suas vidas no momento do sono. Essas duas palavras são bem conhecidas, mas íncubus é muito mais conhecido. A diferença é que um é obsessor feminino e o outro é masculino. Não necessariamente nessa ordem. Os íncubos, se não me falha a memória agora, são os espíritos masculinos. Exus e pombagiras, nomenclatura atribuída equivocadamente a espíritos obsessores sexuais, embora se trate verdadeiramente da designação relacionada aos guardiões do sexo masculino e feminino, respectivamente, segundo alguns livros que fazem a correlação entre espiritismo e umbanda, que, por sinal, é originária do Brasil, foi fundada por volta de 1912 com base na cultura africana. Então, a umbanda é uma ramificação do cristianismo brasileiro. Então, Exus e pombagiras, na verdade, são guardiões, não são os íncubos e os súcubos, conforme eu havia dito. Esses realmente são obsessores voltados à parte sexual. Exemplos de obsessões complexas. Guerras e dominações, porque até então a gente estava mais nas obsessões simples. Guerras e dominações, intrigas e suspeitas, a internet, Facebook, WhatsApp, etc. Agora é a hora em que as pessoas começam a sair da palestra. Porque eu falei que internet, Facebook, WhatsApp podem ser considerados obsessões complexas. E realmente são. E por que são complexas? Não pelo estrago visual que a gente tem, mas pelo estrago interno, ou seja, nós somos incentivados a ter certas atitudes sem perceber. Então, quanto mais imperceptível o estrago que nos é causado,
melhor é a obsessão. E quando a gente está ali na internet, Facebook, WhatsApp, a gente acha, isso não é nada demais. Porém, muitas vezes você entra no Facebook ou qualquer outra rede social, no Instagram. Na época, o Instagram não era tão forte, na época que eu desenvolvi esses slides, então nem consta aqui. Mas é aquilo, né? Você vê uma imagem, aí você vê uma outra do ladinho, pô, isso aqui tá bem legal. Aí você clica, aí você vê e clica de novo, vê e clica de novo, e aí você se perde, e aí vai, horas e horas, vendo coisas que necessariamente, na maioria das vezes, não te traz qualquer tipo de evolução ou qualquer tipo de benefício. Jogos, e eu estou dizendo dos jogos visuais, ou seja, videogames e não de tabuleiros, porque ninguém fica 2, 3, 4, 5 horas jogando um jogo de tabuleiro, pelo menos. Só se o cara for muito bom de War, para quem sabe do que eu estou falando. Realidade virtual, televisão, jornais, revistas, drogas e bebidas. Essas são obsessões complexas pelo fato de ser difícil de sair delas, mas visualmente a gente sabe que elas são terríveis. Mau uso de religiões e doutrinas, que também são obsessões complicadíssimas de se perceber. A política, mercado financeiro, embora muita gente também vai querer sair da palestra só porque eu disse isso, mas existem muitas coisas erradas no mercado financeiro e, segundo diversos livros espíritas, a tendência é que nos próximos, décadas, séculos, a tendência é tudo isso que existe hoje não existe mais. Vai existir empresas, vão existir negócios e tudo mais, mas de uma forma um pouco mais ética. Um pouco não, muito mais ética, assim como na política vai ser da mesma forma. Hipnose coletiva, chips eletrônicos, larvas e vírus astrais. Então, todas essas são obsessões complexas, e essas larvas e vírus astrais eu teria que ter muito mais tempo para comentar a respeito delas. Mas não vai ser nessa palestra, infelizmente. Bom, nós conhecemos no Espiritismo essa denominação: dragões, magos negros, cientistas. E aí eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito disso, porque existe uma infinidade de livros falando. Eu aí até coloco na palestra ali, para vocês pesquisarem sobre a ação e hierarquia e como funciona a sua estrutura de poder. É um assunto muito vasto, não dá para ser falado nem em uma palestra apenas. Encarnação. Suas encarnações são espontâneas ou compulsórias? Então, essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Estou falando desses tipos de espírito. Como consegue encarnar com corpos perfeitos? Muito embora possua energias muito negativas, porque nós sabemos que muitas pessoas nascem, às vezes, com defeitos físicos, porque a energia delas era muito negativas. Mas como que esses conseguem encarnar com os corpos perfeitos? Então, é uma pergunta que eu faço e gostaria que, se vocês tiverem disponibilidade e tempo, pesquisassem e se informassem mais, porque é um assunto extremamente importante. Repreensão do mal. Muitas vezes a gente fala assim, que a gente não pode repreender as pessoas, que a gente não pode julgar, que é um termo errado. A gente pode julgar sim, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que a gente não deve fazer é condenar. São coisas diferentes. Quando o juiz pega uma causa, o que ele faz? Ele julga, ou seja, ele avalia, ele examina, e depois ele diz se a pessoa cometeu um crime ou não. Então, julgar é apenas avaliar. Você não está dizendo que a pessoa errou ou que ela está certa. Se nós olharmos tudo que acontece ao nosso lado e nós não avaliarmos, ou seja, se nós não julgarmos se aquilo é certo ou errado, como a gente vai ter base do que a gente deve ou não fazer? Então, é necessário julgar sim, mas nunca condenar. Porque muitas vezes a gente já fez coisa muito pior do que essas pessoas que estão cometendo esses atos que a gente acha que é errado. Então, vamos dizer o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz. É permitido, então, chamar a atenção das pessoas? Atire-lhe a primeira pedra àquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Aí o Livro dos Espíritos, o Evangelho diz, em certas ocasiões é um dever, porque um bem deverá dali resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então, se a gente não repreender, se a gente não tentar evitar o mal, ele vai se alastrar. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto esse princípio.
Não julgueis se não quiseres ser julgado. Portanto, a letra mata, o espírito vivifica. E o que está querendo dizer isso? Que a gente não deve levar ao pé da letra essa frase, que supostamente foi de Jesus. Que a gente sabe que houve muitas alterações na Bíblia, que existe muita controvérsia. Então, é isso que os espíritos estão nos falando. Que a gente não, para não levar essa expressão ao pé da letra, que a gente precisa realmente sim tentar evitar o mal. Se preciso, a gente tem sim que tentar repreender as pessoas. Sem condenação, repreender, é chegar, conversar, falar que você acha que está certo, está errado, e se a pessoa insistir, aí, se você acha que ela está indo contra a lei, que você então a denuncie, mas que não faça nada mais além disso. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Essa é uma pergunta. E aí os espíritos respondem: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Então está falando ali, está perguntando se a gente não tem o direito de repreender o seu próximo. E os espíritos dizem que a gente tem o direito sim, principalmente se estiver na nossa tutela. Ou seja, as pessoas que são da nossa família, que são nossos filhos, ou as pessoas que às vezes são nossos pais, mas que se tornaram idosos e já não estão pensando da forma mais correta. Então a gente tem sim esse direito, contanto que seja para o bem delas. Lembrando que muitas vezes a gente acha que o que a gente pensa é o bem, e às vezes não é. Então a gente precisa estar informado, por isso que a informação, ou seja, a leitura de livros, é muito importante para nos ajudar a saber o que é o mais próximo da verdade e da mentira, ou o mais próximo do bem e daquilo que a gente não deve fazer. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. A escrita é até meio complicada, mas está querendo dizer o seguinte, que a gente deve tentar enxergar o mal. Porque, como eu disse, se a gente só fazer vista grossa, você não vai perceber os erros, você não vai poder ajudar as pessoas, você não vai poder tomar como base aquilo para que você não faça igual, porque aquilo não é uma coisa errada. Então, isso nos prejudicaria. Nós ficaríamos iludidos, achando que tudo está certo, que tudo está bem, que não existe maldade, e não é o que acontece, inclusive segundo a codificação, dizendo que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Aí na Bíblia, Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que provais que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em Romanos está dizendo que a gente não deve se conformar com o mal e que a gente deve tentar fazer as coisas para melhorar. E por último, Lucas: olhar por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então é isso. Eu, na verdade, até acho que nós devemos perdoar mesmo que a pessoa não se arrependa. Porque perdoar não se trata dos outros, se trata de nós mesmos. Perdoa, se livra do problema e a sua vida vai melhorar. É isso. Para de pensar na pessoa, não precisa desejar o mal, não precisa pensar mal. É inteligente. O perdão é algo inteligente em nossas vidas. Bom, aqui tem um vídeo que eu acho que eu nem vou iniciar, porque deixa eu ver quanto, 44 minutos de palestra. Então nem vou iniciar, mas está no arquivo que eu deixei na internet, que fala sobre magia, proteção e terapêutica. Então fala o que é magia. Vocês vão ver que não é nada daquilo que a gente assiste nos filmes, nos desenhos animados e tudo mais. Eu poderia dizer resumidamente que magia é tudo aquilo que a gente vê, coisas físicas que a gente vê e que a gente não tem explicação, a gente desconhece. Então, tudo que o ser humano desconhece, ele acha que é algo mágico, que é algo sobrenatural. Mas não é nada disso. Tudo no universo tem leis e regras. E aí vem as referências. Então,
Essa palestra foi levada em consideração o Livro dos Espíritos, da tradução do Guilherme Ribeiro, Evangelho segundo o Espiritismo, tradução da mesma pessoa, a Bíblia online, Grupo de Estudos Allan Kardec, aí tem um link que se vocês clicarem no arquivo, se esse site ou se essa página ainda existir, ela vai para essa página, eu não sei, já faz muito tempo que eu tenho essa palestra. O primeiro vídeo foi tirado da TV Mundo de Espiritismo, espero que eles não me processem, afinal de contas ele está lá publicamente para qualquer um assistir, e eu estou dando crédito a eles. Agora, se um espírita processar outro espírita porque quer ajudar a divulgar o trabalho daquele grupo, aí o mundo está perdido. Entrevista com o espírito através de Robson Pinheiro, que é esse último vídeo que eu não exibi para vocês, e diversos outros livros de espiritismo. Essa palestra, então, ela se encontra nesse endereço. Vocês podem digitar, não é necessário obrigatoriamente digitar http://. Se vocês forem e digitarem apenas espiritismo.tel.br/obsessores sem acento, .ppsx, pode acontecer duas coisas. Ou o seu navegador vai começar a exibir os slides, ou ele vai dar a opção de você baixar o arquivo e aí você dá 2 cliques depois e assista. Então são essas duas coisas que pode acontecer dependendo do seu navegador, da marca dele, e também dependendo da configuração. Às vezes o seu navegador permite que seja exibido, mas às vezes essa possibilidade está bloqueada. Ok, pessoal? Então é isso, a palestra foi meio corrida. Quando eu faço a palestra presencialmente, ela tem mais de 1 hora. Tem mais de 1 hora para o desespero de quem está assistindo e para o desespero ainda maior dos dirigentes da casa. Mas é isso. Infelizmente para eles, eu gosto de tentar passar o máximo de conhecimento que eu tenho, porque é muito bom ter conhecimento, ainda mais nesse assunto, como eu já disse, se a gente quer evitar problemas, se a gente quer evitar de ser prejudicado, nós precisamos conhecer os métodos, como agem aquelas pessoas ou aqueles grupos de pessoas que estão querendo nos prejudicar. Não importa se é encarnado ou não. No nosso caso aqui da palestra são de espíritos desencarnados. Mas a gente precisa conhecer essas técnicas, essa forma de agir, porque só assim a gente consegue reconhecer se nós estamos sendo, ou tentar reconhecer, se nós estamos sendo influenciados mentalmente ou influenciados por um aplicativo. Ah, Marco, mas você falou da internet, então eu não posso assistir o YouTube? Pode, assista coisas boas. Eu assisto um monte de coisas que são boas. Então tem coisas boas sim. Só que muitas vezes a gente acaba se perdendo naquilo que não é tão bom. E esse é o problema. E a intenção desses espíritos, quando criaram muitas dessas redes, não estou dizendo dos encarnados, veja bem, não estou criticando o dono dessas empresas, mas sim a equipe, a ideia que surgiu, muito provavelmente de um ou de outro, segundo os livros espíritas, foram ideias repassadas por esses espíritos que queriam usar essas redes sociais para distrair as pessoas, fazer elas perderem tempo, pensar em coisas que não iriam fazer com que as suas encarnações fossem mais frutíferas, digamos assim. Ok, pessoal? Então eu vou ficar nessa, eu acho que eu já falei meu nome, se eu não falei, está no início lá dos slides. Meu nome é Marco Aurélio Leite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço!